meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo de terapia. Gente, eu queria muito fazer esse vídeo porque eu estou lendo um livro do Dr. Augusto Cury. Eu falei já para vocês, eu estava lendo A Construção do Eu, já acabei, e agora eu estou lendo Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Porque muitas pessoas durante muito tempo acharam que a depressão seria o mal do século. E hoje foi provado que o mal do século é mesmo a ansiedade. Ele fala muito nesse livro sobre a síndrome do pensamento rápido. Que é essa síndrome? As mentes que nunca param de pensar, elas nunca relaxam. Então tem muita gente passando por isso. Eu falei um pouquinho disso num vlog que eu fiz, e o pessoal gostou e teve gente que me pediu para falar mais um pouquinho sobre os livros do Dr. Augusto Cury, porque eles falaram que às vezes nas minhas palavras, a minha interpretação, eles conseguiam entender melhor. Não é entender melhor, é porque às vezes a pessoa também não tem tempo para pegar um livro para ler, você tem que gostar, né? Então eu falei que eu iria, então, sempre que eu visse alguma coisa interessante, eu iria estar mostrando e falando aqui nas minhas palavras. Hoje, gente, eu cheguei num capítulo que ele explica os tipos de janelas da memória. Então, é muito interessante a gente aprender, a gente saber, entender um pouquinho da nossa mente. Porque a nossa mente é meio que um mistério, né? A gente sabe muito do nosso corpo, a gente sabe muito do nosso coração, o que faz bem pro coração, o que não faz, o que faz bem para isso, o que não faz, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa mente. O Dr. Augusto Cury, ele prega bastante que ele acha que as escolas, a partir assim do pré-primário, claro, elas dão muita informação, né? Você aprende geografia, matemática, isso, aquilo, mas você não aprende a lidar com o seu eu, com você mesmo. E isso é verdade. A gente não fica preparado para a vida para lidar com frustrações, com perdas. Isso é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo ao longo do nosso caminho. Mas se tivesse, vamos supor, uma matéria na escola que já ensinasse isso desde pequeno, com certeza as coisas ficariam muito mais fáceis. E nesse livro ele até conta que algumas escolas do exterior, ele está tentando implantar em algumas escolas do Brasil, 1 hora por semana, ter uma aula de psicologia, né? Para você poder aprender um pouquinho sobre você mesmo, aprender o que ocorre internamente. Porque hoje em dia a gente vê tantos casos aí, tanta gente com problemas psiquiátricos, problemas da mente, né? E eu não tô falando que o problema mental, gente, é que você é doido, não, não. Tem gente que tem problema de estresse, tem gente que tem problema de bipolaridade, de depressão, de síndrome do pânico, de síndrome do pensamento acelerado, né? Então, assim, tem vários problemas hoje em dia que acabam afetando bastante a nossa vida. Então eu vou falar um pouquinho das janelas, porque eu achei muito interessante. A nossa mente, ela é composta de várias janelas, gente, milhões de janelas. São as janelas neutras, as janelas lights e as janelas killer. Então, eu lendo isso, e eu fui anotando aqui para vocês o que eu queria falar, eu vi que é de muita valia a gente saber um pouquinho o que se passa dentro do nosso cérebro. Então a gente vai começar com as janelas neutras, que elas são 90% de toda a área da nossa memória. As janelas neutras, gente, elas contêm milhões de informações. Informações neutras. O que são informações neutras? São informações sem conteúdo emocional. É aquilo tudo que a gente vai aprendendo durante a nossa vida, na escola, são números de telefone, endereços, informações escolares. Essa janela, ela vai registrando informações desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, imagina quanta informação o nosso cérebro não capta, né? De tudo que a gente vê toda hora, todo segundo, todo dia. Então, essas informações sem fundo emocional, elas vão todas para essas janelas neutras. Ainda não se sabe se as informações acumuladas com o tempo, se elas podem ser deletadas ou simplesmente substituídas por outras informações. Às vezes a gente esquece algumas coisas, né? Não tem? Então
mas ainda não foi provado se essas informações elas são deletadas da nossa mente ou se elas são simplesmente substituídas. Talvez sejam substituídas ou fiquem inacessíveis. O passado vai reorganizando o presente. Quando uma pessoa ela sofre de Alzheimer, eu achei isso muito interessante. Áreas importantes elas estão totalmente desorganizadas na cabeça dessa pessoa ou apagadas. O engraçado é que quando esse acidente ocorre, o paciente ele liberta o acesso a informações quase inacessíveis, que são aquelas informações da sua primeira infância, o que leva a muitos pacientes de Alzheimer eles terem recordações de infâncias ou de períodos assim, bem quando eles eram bem crianças, sabe? Então, vocês, eu não convivi com ninguém que tem Alzheimer, mas realmente é isso. Vocês repararam que quem tem o mal de Alzheimer, ele simplesmente esquece, ele deleta várias informações do cérebro deles, né? Temos também no nosso cérebro, gente, as janelas killer. O que são as janelas killer? Killer em inglês é assassino. Então, são as janelas perigosas que nós temos no nosso cérebro, mas todos nós temos. Elas correspondem a todas as áreas de memória que contém emocional, mas é aquele emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. Essas janelas que assassinam, elas assassinam o nosso corpo, mas elas assassinam ao acesso de leitura a inúmeras outras janelas de memórias, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes que a gente deveria ter em situações estressantes. Então, as janelas killer, elas fazem com que a gente tenha, às vezes, aqueles pensamentos negativos sem parar. A pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela sabe muito bem o que é isso. A gente tem esses pensamentos negativos constantes, a gente tudo acha que vai ser uma tragédia. Por quê? Porque essa janela killer, ela não dá espaço para uma janela que tá sadia vir e falar que não é nada daquilo. Então, a gente vai abrindo esse tipo de janela na nossa mente. É isso que vai trazendo, às vezes, a depressão, a angústia, essas coisas todas. Quando o gatilho encontra essas janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja, pode ser um beija-flor, uma barata, uma borboleta. O volume de tensão de uma pessoa que tem fobia para isso, ele é tão grande, gente, que ele bloqueia o acesso às outras milhares de janelas saudáveis que a gente tem, fazendo com que a nossa mente fique aprisionada dentro de si e incapaz de achar uma resposta lógica. Eu sofri de claustrofobia e eu sei o que é isso, gente. Se eu entrasse dentro do carro e fechasse a porta, eu já achava que eu ia morrer sufocada. Então, a minha janela killer, ela estava totalmente aberta e ela não dava tempo para as janelas saudáveis me explicar que aquilo não ia me matar, né? Então, eu vou chegar ao ponto que como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai fechar essas janelas? Porque elas estão lá abertas, mas a gente pode fechar, a gente tem esse domínio. E isso, ele é feito com exercícios diários de terapia, que foi o que eu fiz. Quais foram os exercícios que eu fiz? Eu tinha que, já expliquei a vocês, se eu tinha fobia de metrô, eu tinha que pegar o metrô e andar que fosse de uma estação para outra. Então, a partir do momento que eu andava de uma para outra, eu tinha fobia? Tinha, mas eu já estava explicando para o meu cérebro que aquilo não ia me matar. Depois eu comecei a andar 2 estações. Então, o meu cérebro já estava entendendo, ela andou mais e ela não morreu. Então, eu comecei a fechar as minhas janelas killer e abrir as minhas janelas lights ou as janelas que eu vou falar a seguir. Então é isso que você hoje que está em depressão, ou que você tem fobia, ou síndrome do pânico, você tem que fazer. Você tem que tentar fechar essas janelinhas killer que estão abertas aí e deixar as janelas lights abertas na sua mente. Tá dando para entender, gente? Talvez quem não sofra disso seja meio complicado, mas eu tenho certeza que alguém que está passando por isso
deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer. Bom, a pessoa, quando ela tá num ataque de pânico ou fobia, elas ficam irreconhecíveis, elas têm reação desproporcional, incoerente e inológica. Porque a pessoa que está num ataque de pânico, ela acha que tudo vai matar ela. Eu achava que qualquer coisa podia me matar. Eu achava que se eu fechasse a porta da minha casa, eu ia morrer sufocada. Então a gente não está pensando coerentemente, né? A gente está num estado totalmente incoerente na nossa vida. Há vários subtipos de janelas killer também, que são janelas do mau humor, do ciúme, da raiva, do pessimismo, da impulsividade, da alienação, da fobia, do excesso de autoconfiança e da dependência. Essas são umas janelas sub-killer, que também, infelizmente, às vezes elas ficam abertas na mente de várias pessoas. Algumas janelas, elas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P. Elas sequestram o nosso eu, elas sequestram a nossa mente. O duplo P, ele quer dizer duplo poder. Ele pode encarcerar a nossa mente e tirar da gente o poder de expandir as nossas próprias janelas. O duplo P, eles são construídos a partir de estímulos intensamente estressantes, como a traição, humilhação pública, ataques de pânico ou falência financeira. Que não é possível a gente deletar as janelas killer da nossa mente, mas é possível a gente reescrevê-las. Elas estão ali, aquelas informações elas vão estar sempre com a gente, mas a gente pode deixá-las ali, ó, guardadas e tentar reescrever o que realmente a gente precisa para a nossa vida. Então, o que eu aprendi com isso, gente, é que acho que todo ser humano, ele tem as janelas killer. Eles têm a janela neutra e eles têm a janela light, que é o que a gente vai falar agora. Só que a gente tem que saber a hora certa de conseguir reescrever essa história. E isso não é impossível, gente. Vocês podem fazer isso. As janelas light, ela corresponde a toda a área de leitura que contém prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, luz, acender, indicam, elas iluminam a sua mente para um desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência. Tipo, você se colocar no lugar de outra pessoa, você ter criatividade, raciocínio completo, encorajamento, determinação, habilidade para poder recomeçar, proteger a emoção e gerenciar pensamentos. Tudo isso fica nas nossas janelas light. Então, nós temos 3 tipos de janelas na nossa mente, gente, que são as neutras, as killer e as light. Vocês viram que as neutras são somente para informações sem teor emocional. As killer são aquelas, infelizmente, né, aquela janela fóbica, aquela janela angustiante, aquela janela do medo. São essas janelas que a gente tem que aprender a reescrevê-las. E vocês podem ter certeza que com muita terapia vocês vão conseguir fazer isso. Por isso que eu canso de falar que o remédio, ele não cura a depressão, ele não cura a síndrome do pânico, ele não vai curar você assim 100%. Ele vai te ajudar para que você possa fazer uma terapia, para que você possa ir reescrever o que está dentro da sua mente. Um pedaço aqui que ele fala que 90% da influência que os pais exercem no processo de formação de personalidade dos seus filhos se deve não àquilo que a gente fala, corrige, aponta, mas àquilo que são. Então, pelo comportamento que expressam espontaneamente, que os seus filhos vão fotografar aquilo e eles vão ver o que eles realmente podem fazer. Então, claro que corrigir essas coisas a gente tem que educar, mas 90% da personalidade do seu filho vai vir do que ele vê em casa, tá? Então, crianças, papais aí, tentem mostrar a seus filhos, tentem desde cedo aí
mostrar, ser um exemplo para eles, porque é daquilo ali que que eles vão se tornar, o que eles veem dentro da casa deles que eles vão se tornar. Tem muitos pais que eles querem ensinar os filhos a ser pacientes, mas os pais são impulsivos. Ou eles querem ensinar o filho a ser flexível, quando eles mesmos não são flexíveis, são rígidos, né, com eles mesmos. Grandes executivos, gente, eles conquistam a admiração e influência de muitas pessoas, muito mais pelo comportamento que eles têm do que realmente pelas palavras que eles pregam. Então, quem traz suas palavras com suas ações precisa aumentar o tom de voz para exercer pressão para ser ouvido. Então, uma pessoa que ela prega muito, que ela é isso, que ela é aquilo, mas que ela não demonstra, ela vai precisar, para ser ouvida, gritar. Ela vai precisar alterar o tom de voz. Porque se você mostra às pessoas o que você realmente é, se você mostra aos seus filhos o que você realmente é, você não vai precisar gritar com eles. Eles vão ter aquele exemplo dentro de casa. Você não vai precisar gritar para ser ouvida. Então vamos ser aí exemplo, né, do que a gente realmente queira que nossos filhos são. Bom, gente, hoje eu quis vir aqui falar das janelinhas para vocês, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, então vocês têm que saber que dentro do cérebro da gente são milhões de informações, são milhões de janelas, mas que vocês podem reescrever essa história, que vocês podem reeducar essas janelas. A gente não vai conseguir deletá-las, nunca. Tudo que a gente passou até hoje, desde que a gente nasceu até hoje, até morrer, isso vai estar registrado no nosso cérebro de alguma forma. Porém, a gente pode reescrever, a gente pode tentar substituir essas informações do nosso cérebro. Então, a gente tem que ficar bastante atento para isso. Se um dia você tiver de mau humor, tiver com raiva, tiver com isso ou aquilo, vá, sente, medite, feche os olhos, pense: não, isso não tá certo, eu não quero isso pra mim, não é assim que eu quero ser, eu tenho coisas boas dentro da minha mente, eu quero abrir a janela de coisas boas. Se a gente soubesse, gente, o poder que a nossa mente tem na nossa vida, eu acho que as pessoas, elas seriam capazes de fazer muito mais do que elas fazem hoje. Eu já falei pra vocês, a minha mente, ela me levou no inferno. E eu lembro até hoje quando a minha terapeuta falou assim: pense o poder que a sua mente teve sobre você de te levar lá embaixo, sabe? De você não conseguir coordenar a sua própria vida. Agora pense você usar esse poder para você poder subir. Então, mesmo o poder que me levou para baixo é o poder que eu usei para vir para cima novamente. Eu espero que vocês também possam fazer isso. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou continuar, eu tenho uns 10 livros do Augusto Cury para ler aqui. Eu vou continuar lendo e os livros dele são todos muito interessantes, mas sempre que tiver um assunto assim que eu acho bem interessante, que eu posso estar passando para vocês, que vocês possam estar usando no seu dia a dia, eu prometo que eu vou vir aqui e vou falar. Então, um beijo, se gostaram, dá um joinha no vídeo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!